Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os gêneros jornalísticos, tá? A gente vai fazer uma pequena revisão dos gêneros jornalísticos que a gente estudou este ano, porque eles irão cair na nossa avaliação diagnóstica, ok? Gêneros jornalísticos são gêneros que são muito públicos e que a gente encontra em vários meios de comunicação. São gêneros que interagem muito com a nossa vida cotidiana e abordam várias temáticas, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui o material de aula para poder a gente começar a analisar os dados de cada um desses gêneros que a gente já estudou, mas que a gente vai revê-los agora em sua inteireza, certo? O primeiro gênero que a gente vai estudar é o gênero entrevista, tá? É um dos gêneros em que tanto existe na esfera pública, tá? Ou seja, são as entrevistas sociais, como também na esfera privada, que são as entrevistas para emprego. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa ou opinativa. Preste atenção. Ele traz um viés informativo, traz uma informação e ou opinativo. Ou seja, pode ser as duas coisas, ela pode trazer informação e opinião na mesma entrevista, como ou pode trazer só informação ou pode trazer somente opinião, tá? O que isso significa? Significa que eu tenho uma entrevista com um indivíduo que é um cientista, tá? Ele fez algumas descobertas e eu quero informar o meu público essas descobertas que ele fez. Então, eu vou elaborar questões, eu vou convidá-lo para a entrevista, e essas questões, elas vão trazer questionamentos das descobertas científicas que ele fez, para informar o meu público que descobertas foram essas. Então, o viés dessa entrevista é apenas informativo. Ou, no caso, eu vou entrevistar um político para falar sobre ações, eventos que impactam com todo o meu público. Tá? Por exemplo, um aumento de imposto, alguma coisa assim. Então, vai ter um viés opinativo. Eu vou informar o que está acontecendo, qual o papel desse político nessas ações sociais, mas também eu vou opinar se essas ações elas são favoráveis ou desfavoráveis à população e à economia. Tá? Então, pode ser somente informativo, somente opinativo, pode trazer as duas coisas, tá? Ele é veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação. Significa veiculado, significa que são os locais onde eles aparecem, tá? O suporte que ele aparece são os jornais, as revistas, a internet, a televisão, rádio. São nesses suportes, nesses veículos de comunicação em que a gente encontra as entrevistas, tá certo? Aqui nós estamos falando da entrevista social, mas a entrevista de emprego ela não é veiculada em nenhuma dessas mídias sociais. O máximo que ela pode acontecer é ela se realizar através de algum aplicativo, através da internet, por exemplo, um Skype, onde você vai fazer essa entrevista online. Então, você vai estar num lado do computador e o seu entrevistador vai estar do outro lado, certo? Há diversos tipos de entrevistas dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística é aquela que eu falei anteriormente, que ela é pública e que todas as pessoas que são entrevistadas nesse estilo de entrevista são pessoas muito conhecidas. São jogadores, políticos, pessoas importantes, atores, atrizes, cantores. Então, participo de uma entrevista jornalística. A entrevista pode ser também com pessoas desconhecidas, sim. Se houve um acidente que precisou, surgiu o repórter lá, ele pode entrevistar transeuntes, pessoas que presenciaram o acidente, certo? Então, são pessoas desconhecidas. Porém, prestem atenção, antes do jornalista se dirigir a qualquer pessoa na rua, ele tem que indagar se essa pessoa aceita ou não aparecer nos meios de comunicação e a pessoa assina um documento autorizando a divulgação da sua imagem, ok? Entrevista de emprego. A entrevista de emprego é uma coisa de praxe, tá? E ela tem um certo estilo, não só na linguagem, como nos objetivos e nas
A própria estrutura da entrevista ela é particular, tá? Existem perguntas que são perguntas comuns, que elas aparecem sempre nesse tipo de entrevista. Existem perguntas que, de vez em quando, ela aparece, dependendo do tipo de emprego, tá? Mas sempre o estilo da entrevista, a estrutura da entrevista é diferente da entrevista jornalística. A entrevista, ela é psicológica, no advento de que o entrevistador, no caso, entrevista de emprego, ele está sempre observando o jeito de se portar, para onde o entrevistado olha, se ele olha para baixo, senão que ele está mentindo, se ele não olha na sua cara, olha para outro lugar, que ele está procurando palavras para falar, então ele não domina muito aquele conteúdo, tá? Então, a entrevista, ela traz traços psicológicos que são identificados por pessoas, pelo psicólogo entrevistador. Então, você ficar com a mão nervosa, você gaguejar, você pensar no que está falando. Então, demonstra maior cuidado com o que você está dizendo, tá certo? E a entrevista social, que é aquela que você faz uma figura social, um músico, um cantor, um artista, uma personalidade social, tá? As entrevistas podem fazer parte de outros textos jornalísticos. Então, numa notícia, por exemplo, a gente sempre tem uma citação da fala de algum personagem, que foi feita através de uma entrevista, se conseguiu essa fala. Na reportagem, sempre tem uma entrevista numa reportagem. Então, existem alguns gêneros textuais que eles se utilizam da entrevista para poder escrever o seu próprio texto. Ou a entrevista está lá inserida no próprio texto. Por exemplo, um artigo de opinião, se eu vou dar minha opinião sobre um fato, eu posso entrevistar vários profissionais que dominam esse fato, que conhecem esse fato, para poder eu escrever o meu próprio texto, tá? Texto marcado pela oralidade e o diálogo. Significa marcado pela oralidade porque tem pausas, tem reflexões, tem repetição. As pessoas, a própria estrutura da linguagem oral, ela é diferente, tá? Você sempre reconstrói o seu texto, você reformula de acordo com o seu entrevistador, você pode reformular perguntas, improvisar outras perguntas, tá? E o diálogo, por que diálogo? Porque são mais de uma pessoa falando, mais de uma pessoa produzindo um texto. O texto é construído entre duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado. Ele é produzido pela interação entre essas duas pessoas, ou seja, o entrevistador responsável por fazer as perguntas e os entrevistados por respondê-las. Lembrando que nas entrevistas sociais e jornalísticas, sempre o entrevistado ele tem acesso com antecedência às perguntas que irão ser realizadas, tá? Então, ele dá uma olhada nas perguntas, autoriza todas elas, modifica algumas, tira outras, acrescenta outras. Então, o entrevistado, antes da realização da entrevista, ele tem acesso às perguntas que foram formuladas, tá? Antes da entrevista em si, ok? A entrevista pode ser de forma de seleção de emprego, onde a linguagem, os objetivos são mais específicos. Então, como eu falei antes, a linguagem é mais formal, a estrutura é mais formal, os objetivos são mais específicos. Eu quero saber, além de saber se você está preparado para ocupar aquele cargo, se você tem um domínio técnico, se você tem um conhecimento para ocupar aquele cargo, também vem a questão se você tem a personalidade, o perfil que a minha empresa quer. Você é uma pessoa empreendedora, você é uma pessoa de iniciativa, você é uma pessoa que tem ética, tudo isso é verificado na entrevista de emprego, tá? E algumas profissões, essas entrevistas, elas são mais ou menos formais, tá? Por exemplo, na área da tecnologia, da engenharia, as entrevistas são um pouco mais livre, o roteiro, a linguagem é mais informal e o roteiro é mais livre, as pessoas quase que têm uma conversa, tá? A entrevista possui uma função social importante, essencial para a difusão do conhecimento. Então, se você tem as descobertas científicas, na maioria das vezes, os artigos de opinião, artigos de divulgação científica, todos eles são baseados em entrevistas. As pessoas fazem entrevistas antes de escreverem seus próprios textos, antes de fazerem a divulgação do conhecimento.
Formação de opinião, tá? A entrevista, ela participa, ela contribui com a formação de opinião crítica ao posicionamento social e crítico das pessoas comuns, porque elas, através da entrevista, elas têm acesso a várias opiniões diferentes e aí elas podem ir construindo sua própria opinião. Ela pode ser transcrita para escrita, então a entrevista, ela é oral, faz parte do respaldo da oralidade, mas ela pode ser transcrita. Daí, há uma necessidade de maior ética, de maior cuidado do jornalista. Por quê? Porque muitas vezes, com um jornalista com falta de ética, ele corta a fala do entrevistado, descrevendo ações, tá? E fazendo uma versão da verdade, porque essa verdade, ela está partida, ela está distorcida, tá certo? Ela tá fora do contexto. Se eu cortar a fala das pessoas, tá? Sem que ela esteja num contexto maior. Tá? Pode trazer duplos sentidos, pode trazer fake news, pode trazer uma falsa informação, tá certo? Então, há necessidade de ter bastante ética quando se faz, quando se escuta, quando se parte ao meio determinados gêneros jornalísticos, para não se criar a fake news. Tá? O que seria essa fake news? Fake news é quando você forja uma verdade, tá? Você forja fatos com ficções. Você conta aqueles fatos com uma versão ficcional, uma versão que não é verdadeira, tá? Você distorce aquela verdade. E aí, aquelas informações, elas criam opiniões equivocadas, elas criam verdades abstratas que não existem. Então, a gente precisa se tornar um leitor mais crítico, mais consciente da nossa sociedade. Por isso, a gente tem que buscar ler textos jornalísticos, tanto entrevistas, notícias e reportagem, com vários veículos diferentes. Para quê? Para que a gente observe e analise a verdade dele contida, tá? Não as versões criadas dessa verdade. Próximo gênero jornalístico que a gente vai estudar, a gente vai olhar aqui, é a notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário. O que significa isso? Ele não é ficção, ele está falando sobre fatos da verdade, fatos que realmente aconteceram. Então, a notícia, ela tem que ter a base na verdade, ela tem que ter a base nos fatos, não na opinião que eu tenha sobre os fatos, tá? Então, eu preciso responder 5 perguntazinhas. Primeira perguntinha seria: o que aconteceu na verdade, tá? Que fato foi esse que aconteceu? Onde aconteceu? Com quem aconteceu? Como esse fato aconteceu e por que ele aconteceu, tá? Então, essas perguntinhas, elas têm que estar bem claras no texto, para que não haja uma verdade forjada, fatos que deveriam ter sido tratados como verdadeiros, mas eles são, na verdade, forjados, cheios de mentiras e versões construídas, tá? O gênero notícia, ele é oral, escrito ou digital. Então, ele pode ser num jornal televisivo, tá? Ou na internet, então, é oral, ou ele pode ser escrito, você pode ler numa revista, no jornal escrito, tá? No livro, ou ele pode ser digital, numa mídia digital, no jornal digital, tá? Que tem a ver com a internet, ok? A notícia, ela trata-se de um texto informativo. O principal objetivo da notícia é a informação sobre um tema atual, que a gente já falou, ou algum acontecimento real. A notícia, ela está baseada em fatos reais, do cotidiano, tá? Possui um teor informativo e podem ser textos descritivos ou narrativos. Ou seja, a notícia, ela pode contar a história do fato, tá? Com personagem, com tempo, com espaço. Então, ela conta o fato. Houve um acidente, e aí eu vou contar esse acidente. Esse acidente aconteceu entre um ônibus e um motoqueiro, entre um carro, aconteceu na rua Emílio Fávaro, no dia tal, a hora tal. Teve fulano que estava dirigindo o ônibus, ciclano estava na moto, eles caíram. Então, eu preciso narrar os fatos que aconteceram, tá? Com uma continuidade desses acontecimentos, tá? Ou ele pode ser descritivo, eu posso descrever os fatos, tá? Somente sobre o aspecto de
da minha impressão sobre o que aconteceu. Eu não preciso ter tantos detalhes quanto a notícia narrativa, tá certo? Seu suporte ou meio de veiculação são os jornais, as revistas, os meios televisivos, rádio e internet. Significa suporte. Por exemplo, suporte é qual é o veículo de comunicação que aquele gênero circula. Por exemplo, um verbete. Verbete, que é o significado das palavras. Verbete, o suporte dele é o dicionário. No dicionário é que a gente acha os verbetes, os significados das palavras. O suporte, por exemplo, de uma entrevista pode ser o Jornal Nacional, pode ser o Diário de Pernambuco, pode ser a revista Isto É. Então, vários veículos de comunicação, ou seja, vários suportes, eles divulgam aqueles gêneros textuais, tá? As características da notícia, como a gente falou antes, é um texto de cunho informativo, é uma informação. Ele tanto pode ser descritivo, eu posso descrever os fatos com as minhas impressões, que não tem tantos detalhes sobre o que realmente aconteceu, ou narrativo, em que eu vou detalhar os fatos e o personagem, o local e o tempo que esses fatos ocorreram. A notícia é um texto relativamente curto. Existem notícias que são um parágrafo, 2, no máximo 3 parágrafos, tá? Veiculado nos meios de comunicação. Então, suporte é o rádio, a TV, o jornal digital, televisivo e escrito, tá? A linguagem, ela é formal, ela é clara e ela é objetiva. Por que ela é objetiva? Porque ela não traz opinião. Ela traz a informação, então precisa ser objetiva. Eu não posso dizer, parece que aconteceu ali. Não, eu estou dizendo que aconteceu ali, tá? Ah, eu não sei quem é que estava dirigindo, não sei se era fulano, não, eu tenho que ser objetiva. Fulano estava dirigindo o veículo, tal, ciclano caiu, o SAMU chegou depois de tanto tempo, a polícia chegou depois de tanto tempo, tá certo? O ferido é fulano de tal, foi encaminhado para não sei qual hospital. Então, eu preciso detalhar e ser objetiva com os fatos que aconteceram e que eu apurei, tá? Como jornalista. Textos têm um título principal e o título auxiliar. O título principal, na verdade, são poucas palavras. Na verdade, ele acontece mais com substantivo, adjetivo, no máximo verbo. Não tem pronome, não tem artigo, não são textos longos, os títulos das notícias, tá? E o título auxiliar é uma frase impactante que chame a atenção, tá certo? Os textos jornalísticos, notícias, acontecem em terceira pessoa. Eles são impessoais, porque a opinião não deve estar presente. A opinião do repórter, a opinião do jornal, a opinião do veículo de comunicação não é para estar presente. Por isso que ele é impessoal. Discurso direto, ou seja, se o discurso é indireto, ou seja, eu não vou fazer entrevista, não vou dar palavra ao motorista que se acidentou, quem provocou o acidente. Eu não vou abrir aspas, eu não vou colocar travessão para dizer o que ele está falando. Eu vou dizer, fulano disse isso. Então, é um discurso indireto, diferentemente da reportagem em que é o discurso direto, em que você abre o travessão, você abre aspas para dar fala a quem você entrevistou, ok? Fatos reais que não foram ditos, atuais e do cotidiano. A notícia, ela tem que estar sempre atual, ela tem que estar sempre contextualizada com a nossa realidade. O próximo gênero é a reportagem. Assim como a notícia, a reportagem é um texto não literário, ou seja, ela é baseada em fatos reais. Porém, a reportagem, ela traz um pouco mais de diversidade na linguagem, na estrutura. Então, ela pode ter um pouco mais de proximidade com o texto literário, até pelos recursos que eu vou poder utilizar para criar a minha reportagem. É veiculado também com suporte dos meios de comunicações, assim como na notícia, jornais, revistas, televisão, internet, rádio. O repórter é a pessoa que está incumbida em planejar, pesquisar, escrever, analisar as informações. Então, o texto reportagem, o gênero reportagem, ele também traz informações. Só que essas informações, elas não são rápidas assim. Eu preciso fazer uma análise, eu preciso construir dados, eu preciso criar planilhas, bater fotos,
fazer entrevistas para poder construir o meu texto de reportagem, tá? Ele é mais amplo, mais demorado, principalmente antes e na hora da escrita, tá? A reportagem pode ser aproximada da notícia ou do artigo de opinião. Ela pode ser mais seca, mais concisa, como a notícia, ou ela pode ser mais detalhada, mais cheia de opinião, como um artigo de opinião. Pode ser expositivo, ou seja, pode ser oral, a reportagem pode ser oral, num jornal televisivo, ou ela pode ser informativa. Ela traz apenas informações. Por exemplo, uma reportagem sobre células-tronco, sobre a Covid. Ela é mais informativa do que opinativa, tá? Ou ela pode ser mais opinativa, certo? Mas os objetivos principais é informar. Podem também ser textos descritivos e narrativos. Então, eu também, assim como a notícia, a reportagem, ela pode descrever situações, fatos e opiniões, ou ela pode narrar uma história em toda a sua contextualização, com todos os seus personagens, tá? Descrevem ações, inclui tempo, espaço e personagem. E, por fim, a reportagem é um texto opinativo. O repórter, ele faz juízo de valor, ele dá a sua opinião, ele conta os fatos através do seu olhar, tá certo? E ele assina a reportagem, ou seja, ele tem a responsabilidade de dizer, não, isso aqui, essa opinião é minha, fui eu que a construí, eu a pesquisei, eu analisei, aqui ela está. Tá? E a reportagem, ela contribui numa função social como formadora de opinião. Pessoas que assistem muitas reportagens, pessoas que leem muitas notícias e reportagens, são pessoas que têm uma opinião mais embasadas. Por quê? Porque ela observou várias versões dos fatos, com jornalista tal, no jornal tal, na revista tal. Então, ela tem como obter várias versões dos mesmos fatos. Então, ela tem uma opinião mais concisa, mais forte, mais estruturada. Características da reportagem. São textos em primeira pessoa ou terceira pessoa, então pode ser mais pessoais ou menos pessoais, tá? Presença de título, assim como na notícia, mas o título aqui é um pouco maior, o título aqui tem verbo, o título aqui tem substantivo, adjetivo, tá? Também tem frases impactantes. Os temas são mais amplos do que a notícia, tá? Porque tem temas sociais, temas políticos, temas econômicos. Também eles têm temas atemporais, como, por exemplo, a relação pais e filhos, as relações familiares. Em tempos de pandemia, existiram muitas reportagens para falar sobre as mudanças nas relações familiares que essa pandemia trouxe, tá? A linguagem é mais simples, é mais clara, é mais dinâmica, porque traz entrevista, traz foto, traz um gráfico, traz descrições, então ela é mais dinâmica. O discurso, ele tanto pode ter discurso direto, em que eu dou a fala, na parte da entrevista, eu dou a fala ao entrevistador, ao cientista, à pessoa, e indireto também posso dizer, em determinados momentos, o que fulano disse, o que ciclano disse. Ela tanto pode ter mais objetividade ou mais subjetividade. Então, o repórter, ele tem essa liberdade na reportagem de ser mais objetivo, mais conciso, não demonstrar tanto assim a sua opinião, tá? Ou ele pode ser muito subjetivo, ele pode, sim, dar uma versão da sua história, ok? A linguagem, ela é formal, os textos são assinados pelo autor, muita atenção nisso. A reportagem, ela é muito diferente da notícia por esse detalhe, tá? O texto é assinado pelo autor, ok? Na notícia, não. Possui a mesma estrutura da notícia, título, subtítulo, lead e corpo do texto. O que significa essa questão de ser assinado pelo autor? Por exemplo, se tem uma reportagem, uma notícia que falam sobre a minha pessoa, tá? Na notícia, se eu não gostar do que foi falado, eu acho que ela me machuca, denigre a minha imagem, fala em verdade sobre minha pessoa, na notícia eu iria processar o jornal, da instituição, a empresa do jornal que veiculou aquela notícia. Na reportagem, eu não posso processar o jornal, eu tenho que processar o repórter, porque ele assinou a reportagem, ele é o responsável pela reportagem. Então, eu processo ele e não o jornal. Tá?
Entenderam a diferença entre notícia e reportagem? Então, vamos falar de mais algumas diferenças aqui entre notícia e reportagem. A reportagem ela é mais longa do que a notícia, tá? Ela traz informação, mas o básico dela é a opinião, tá? Enquanto que na notícia, o básico da notícia é a informação. Na notícia, o texto não é assinado, já na reportagem é assinado. As notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o objetivo de somente informar o leitor de um fato ocorrido, tá? A reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter. Ela é mais ampla e menos rígida na estrutura textual do que a notícia. Pode incluir opiniões, interpretações do autor, entrevistas, depoimentos, análises de dados, gráficos, fotos, causas e consequências, dados estatísticos, planilhas, tabelas, gráficos. Então, tudo isso ele compõe a reportagem, tá? E a reportagem ela é assinada pelo autor, a notícia não. A notícia traz um tema atual e a reportagem aprofunda-se mais nessa atualidade, mas também pode trazer temas atemporais, como eu disse a vocês. O que é esse atemporal? Atemporal quer dizer que está fora do tempo. Existem coisas, assuntos que interessam a sociedade, interessou no século passado, interessa nesse, vai interessar no próximo século. Tá? São temas que são atemporais, a corrupção, as relações entre famílias, a relação entre os casamentos, tá? Existem alguns fatos, alguns temas que são abordados em qualquer época da humanidade, ok? Então, aí a gente falou das diferenças entre a notícia e a reportagem, ok? Esse gráficozinho aqui, ele mostra em esquema bem organizado, tá? Quais são essas diferenças. A notícia é mais informativa, a reportagem é informativa e opinativa. A notícia é veiculada na mídia, tanto falada, escrita ou digital, e a reportagem também. Então, fato comum, fato diferente. A notícia tem fato de relevância imediata, do cotidiano, então ela é muito atual. Quanto que a reportagem, ela é mais aprofundada, ela é mais social, ela é mais atemporal. A notícia é mais formal, é simples, clara e objetiva. Já a reportagem não, ela é profunda, ela é detalhada, ela tem uma análise mais aprofundada dos fatos e mais dinâmica, tá? Tanto na notícia quanto na reportagem são fatos reais. Só que na reportagem esses fatos são interpretados pelo repórter, tá? Por isso que ele assina, porque é uma versão que ele analisou os fatos, ok? A notícia, ela traz, no máximo, uma foto jornalística. Já a reportagem não, traz a informação presente na notícia, traz a imagem na foto jornalística, traz entrevistas, depoimentos, tabelas, gráficos, citações, vários arcabouços da linguagem, vários gêneros, para compor esse gênero maior que é a reportagem, tá, gente? Então, assim, a gente vai trazer agora algumas perguntinhas e que podem vir a cair na nossa provinha, tá? O objetivo principal do gênero textual notícia, qual que é? A informação. A notícia é encontrada geralmente em que suporte? Quais são os veículos que ela é encontrada? Jornais, revistas, mídia digital, rádio, vários veículos de comunicação. Aponte as principais características do gênero textual notícia. Ela é curta, ela é muito informativa, ela traz uma objetividade muito maior, tá certo? E ela é mais, além da objetividade, ela é mais impessoal. As principais características do gênero reportagem. A reportagem, além da informação, ela traz a opinião. A reportagem ela é mais longa, tá? Tanto na escrita quanto no audiovisual, tanto na hora da produção do próprio texto, da veiculação, quanto na preparação para se fazer o texto. E ela é assinada. A notícia não é assinada, mas a reportagem é, tá? Quais os suportes em que a reportagem aparece geralmente? Os mesmos suportes que a notícia.
jornal, TV, internet, revistas, rádios, tá certo? Qual a principal diferença entre os gêneros textuais reportagem e notícia? A reportagem é mais informativa, a reportagem é mais opinativa e a notícia é mais informativa. A reportagem assina, o repórter assina o texto, na notícia não assina o texto, tá? A notícia é um texto mais curto, mais objetivo. A reportagem é um texto mais longo, tá? Demora mais para se fazer e possui mais detalhes, é mais dinâmico. Ok? Então, gente, vou fechar aqui. A gente vai encerrando a nossa aula hoje. A gente fez essa revisão desses gêneros textuais, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, por favor, pergunte no WhatsApp, tá certo? Estarei sempre disponível a responder qualquer pergunta. Estudem, tá certo? Ok? A nossa avaliação vai ser já no final dessa semana. Então, se preparem para fazer a nossa avaliaçãozinha, certo? Boa noite a todos.